No dia 22 de abril de 1960, uma pequena multidão se formou no aeroporto Heathrow, em Londres, para receber um avião da companhia Pan Am procedente de Nova York. Aglomerações desse tipo são comuns na chegada de artistas mundialmente conhecidos ou no retorno de equipes que ganharam algum torneio importante. Mas nesse caso, entre os 324 passageiros da aeronave, não havia nenhum famoso a bordo, e todos os que foram ao aeroporto estavam ali apenas para ver o avião. E não era para menos, já que aquele era o primeiro voo comercial do maior avião que já tinha sido construído até então e que provocou uma verdadeira revolução no setor aéreo. Seja pelo tamanho ou pela característica Corcova, o Boeing 747 se tornou um dos aviões mais emblemáticos da história. E ao longo de mais de 50 anos de operações, cerca de 3,5 bilhões de passageiros já tiveram o prazer de voar em uma das mais de 1.500 aeronaves produzidas. Mas se o avião foi um verdadeiro sucesso, por que a Boeing deixou de fabricá-lo recentemente? Qual é a verdadeira história por trás da criação desse gigante? E será que existe alguma possibilidade dele voltar a ser fabricado? Se ainda hoje viajar de avião é considerado um privilégio em muitos países, na década de 1960 era muito pior, e apenas uma pequena elite tinha acesso a esse meio de transporte. Para dar uma ideia, uma viagem entre Nova York e Londres, por exemplo, custava naquela época cerca de $600, algo equivalente a mais de $5.500 em valores atuais. Hoje, mais de 60 anos depois, é possível fazer a mesma viagem pagando menos de $500, e muito disso se deve à criação Boeing 747. Apesar da popularização das viagens aéreas, a partir da década de 1940, o serviço era mais utilizado para deslocamentos curtos e os navios continuavam sendo o principal meio para viagens entre os dois lados do Atlântico. Tanto que até mesmo os navios de cargas tinham cabines e espaços destinados ao transporte de passageiros. As viagens de avião de longa distância só começaram a ser realizadas com mais frequência a partir do desenvolvimento dos motores a jato, que permitiram a fabricação de aviões com capacidade de fazer viagens maiores sem a necessidade de reabastecer. As companhias aéreas que realizavam esse tipo de viagens tinham alguns modelos à disposição, porém, os que mais se destacavam eram o DC-4 da fabricante Douglas, o Convair 880 da General Dynamics e o Boeing 707. A capacidade variava de aeronave para aeronave, indo desde os 44 lugares do DC-4, passando por 110 passageiros do Convair até chegar nos 189 da Boeing, que graças a esse número mais elevado e a alcançar velocidades maiores, se tornou o avião mais popular do período. Mas ainda era pouco, pois a procura por esse meio de transporte muito mais rápido que os outros aumentava a cada dia. A primeira companhia a identificar o aumento do número de passageiros e a enxergar a oportunidade de operar com aviões maiores foi a Pan Am, uma das maiores empresas do setor naquela época. Foi o próprio Juan Trippe, presidente e fundador da empresa, que solicitou à Boeing a construção de um avião maior, com capacidade de carregar o dobro de passageiros do 707, e se comprometeu a comprar pelo menos 25 unidades da nova aeronave. As duas empresas trabalharam juntas em várias etapas para desenvolver o avião, que começou a ser projetado em 1965. Curiosamente, para as duas empresas, o novo avião deveria ter uma vida curta, pelo menos no transporte de passageiros, porque ambas acreditavam que o futuro do avião civil seriam os aviões supersônicos. O consórcio europeu entre Reino Unido e França já estavam bem adiantado no projeto do Concorde e a própria Boeing estava trabalhando em um modelo supersônico. Para tornar o avião viável comercialmente e para que pudesse ser fabricado por muitos anos, tanto a Boeing quanto a Pan Am concordaram que ele deveria servir também para o transporte de cargas, o que acabou rendendo ao 747 sua principal característica, a corcunda na parte dianteira. Como a ideia era poder transformar qualquer aeronave facilmente em um cargueiro, os projetistas decidiram criar uma porta no nariz do avião, o que obrigou à criação de um segundo andar para a instalação da cabine de comando, que foi aproveitado para criar também um segundo andar na parte da frente da fuselagem. Mas os desafios não pararam por aí.
Como é natural em grandes projetos, os desafios começaram bem antes de apertar o primeiro parafuso, ainda na fase de projetos, principalmente em uma época onde não existiam os programas de computadores como hoje, mas a equipe de projetistas, liderada pelo engenheiro Joe Sutter, também contou com ajuda externa. Como você já deve imaginar, os motores são uma das partes mais importantes de um avião, e no caso do 747, o avião não poderia existir se não fosse pela invenção dos motores a jato do tipo turbofan, que são mais potentes e consomem menos combustível. Voltando a falar do projeto específico, os projetistas tinham o desafio de, no mínimo, dobrar a capacidade de passageiros e, como primeira opção, pensaram em criar um avião com 2 andares em toda a fuselagem. Porém, ao analisarem a dificuldade de evacuar a aeronave em caso de acidentes, optaram por criar uma fuselagem mais larga. Dessa forma, o 747 ganhou 2 de suas características mais marcantes, que é a corcunda, como já falei, e as 3 fileiras de assentos, com 2 corredores, algo que não existia até então e se tornou uma característica comum em vários aviões. Além dos desafios técnicos de projetar um avião que tinha mais que o dobro do maior avião da empresa até então, a Boeing precisou resolver outros problemas, como não ter uma fábrica grande o suficiente para produzir o avião. A empresa solucionou esse problema construindo novas instalações na cidade de Everett, no estado de Washington, e a estrutura é tão grande que ainda hoje detém o título de maior edifício do mundo quando o assunto é volume. Depois de superar esses e inúmeros outros desafios, finalmente o 747 realizou o primeiro voo de teste, no dia 9 de fevereiro de 1969. Foram 4 anos de desenvolvimento e fabricação e um investimento de cerca de $1 bilhão em valores da época, que convertido a valores atuais, se tornam em algo de mais de 8 bilhões. Mas com certeza valeu a pena, não só para a Boeing, que se tornou uma referência na fabricação de aviões, quanto para as companhias aéreas, que puderam diluir os custos das viagens para um número maior de passageiros e assim oferecer passagens mais baratas. Logo de cara, enquanto o avião estava sendo projetado, a Pan Am encomendou 25 unidades, com um custo de aproximadamente $20 milhões, ou 189 milhões em valores atuais, e ao longo do processo de desenvolvimento, várias outras companhias fizeram suas encomendas, tanto que na cerimônia de lançamento do 747 foram pintados os 26 logotipos das companhias que já haviam feito encomendas. Depois daquele primeiro voo comercial que falei na abertura do vídeo, o avião ganhou o apelido de a Rainha dos Céus e reinou como o maior avião do mundo por várias décadas. E como as previsões iniciais sobre os projetos de aviões supersônicos não se confirmaram, a vida do Boeing 747 na versão de passageiros foi sendo prolongada, a ponto da empresa lançar várias outras versões. Caso o avião saísse da fábrica preparado apenas com assentos de classe econômica, seria possível acomodar até 539 passageiros. Porém, nenhuma empresa aérea adotou essa configuração. Eram outros tempos e os preços mais altos das passagens faziam as companhias pensarem mais no conforto dos passageiros, deixando mais espaço entre as poltronas e criando até mesmo opções de lazer dentro das aeronaves. Várias companhias transformaram o andar superior em uma sala VIP para os passageiros da primeira classe. Algumas até instalaram um bar nesse espaço. Com o passar do tempo, a redução do glamour em torno das viagens de avião e a competitividade do setor, esses espaços foram aproveitados para a instalação de mais poltronas. A Boeing, por sua vez, soube tirar proveito do sucesso que o avião fazia entre companhias aéreas e passageiros e fez adaptações para dominar completamente o mercado, como a variante 747 sem SR, desenvolvido a pedido de companhias aéreas japonesas que precisavam transportar um grande volume de passageiros, porém em trechos mais curtos. Nesse caso, o modelo conta menos espaço para armazenamento de combustível e mais assentos, podendo levar 550 passageiros em diferentes classes. O 747 ainda tem no currículo algumas variações emblemáticas, como os modelos utilizados pela NASA para o transporte de ônibus espaciais e o Air Force One, o icônico avião presidencial dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a empresa também lançou novas versões, incorporando novas tecnologias e motores mais eficientes. Uma dessas versões, batizada de 747-400, lançada em 1988, se tornou a mais vendida de todas. Quando o 747 foi lançado, a Boeing divulgou o avião como Superjet, ou Superjato em português, porém,
a empresa logo tratou de encontrar um nome mais representativo e passou a chamar o avião de Jumbo, palavra utilizada para definir coisas absurdamente grandes. E olhando essa imagem que mostra o avião parado ao lado do 707, que até então era o maior avião do mundo, somos obrigados a concordar com a mudança de nome. Na versão 747-400 são 64 metros e 40 centímetros de envergadura, quase 71 metros de comprimento e mais de 19 metros de altura, que são movidos por 4 motores. A construção do avião foi um enorme salto, não só em termos de dimensões, como em vários outros aspectos. Graças ao longo alcance e à grande capacidade, o avião passou a interligar pontos do planeta em viagens sem escalas, reduzindo o tempo de viagem e também os custos, o que favoreceu o turismo. Com isso, regiões antes praticamente desconhecidas puderam se tornar destinos turísticos ao alcance de boa parte da população mundial. Para o setor de cargas, a aeronave também representou avanços, facilitando o transporte rápido em longas distâncias e possibilitando a importação e exportação de produtos que necessitam de agilidade no transporte. Desde o lançamento, foram fabricadas 1.574 aeronaves, que foram vendidas para mais de 100 empresas ao redor do mundo. Segundo uma reportagem do Daily Mail publicada em 2020, até aquele momento o avião já tinha transportado mais de 4 bilhões de passageiros. Porém, mesmo diante do sucesso comercial e de tudo que ele representa, a Boeing decidiu parar de fabricar o 747. O que levou a empresa a tomar essa decisão? Até 2007, quando a Airbus lançou o A380, a Rainha dos Céus reinou absoluta como a maior aeronave de passageiros do mundo e teve seu pico de vendas durante a década de 1990. A partir da década seguinte, as vendas se reduziram gradativamente, tanto pela chegada do concorrente europeu como pelas mudanças no setor da aviação. Como explicamos no vídeo sobre o Airbus A380, antigamente as companhias aéreas utilizavam um sistema conhecido como Hub and Spoke, que é quando uma empresa utiliza aviões menores para concentrar os passageiros em um aeroporto, de onde um avião maior, como o 747, é utilizado para realizar o maior trecho. Os novos motores permitiram a construção de aeronaves mais eficientes, que, mesmo sendo menores, podem realizar viagens longas com uma relação de custo por passageiro, o que tornou o sistema point-to-point, que é quando a viagem é feita sem escalas, mais vantajoso para as companhias aéreas. Com isso, tanto o Boeing 747 quanto o Airbus A380 deixaram de ser interessantes e ambos tiveram a fabricação encerrada. O último avião fabricado deixou a fábrica, que foi construída exclusivamente para ele, no dia 31 de janeiro de 2023 e foi entregue à empresa de transporte Atlas Air. A entrega ocorreu praticamente quando completou 53 anos do dia em que uma multidão se reuniu em Londres para ver a chegada da Rainha dos Céus. Analisando o número de aeronaves ainda em utilização, dá até para dizer que a previsão inicial estava certa, pelo menos quanto à maior utilização do avião como cargueiro. Segundo o site Statista.com, em outubro de 2023, existia a estimativa de que pouco mais de 440 aeronaves estivessem em operação, com a maioria delas trabalhando exclusivamente para o transporte de cargas. Entre as companhias que ainda realizam o transporte de passageiros com o 747, a alemã Lufthansa encabeça a lista, com 27 aeronaves. Para um avião que foi criado apenas como um tampão até que os prometidos supersônicos chegassem e que os especialistas previam que iam vender no máximo 400 unidades, foi uma vida longa e interessante, que acabou mudando os rumos da aviação civil, do turismo e de várias outras áreas. A empresa nunca cogitou o retorno da produção, mesmo com a recuperação do setor de turismo depois da pandemia, e já está trabalhando na produção do Boeing 777 variante 9, mais adequado às necessidades atuais. Mesmo longe da linha de produção, o legado do 747 deverá durar ainda muito tempo e ficará com certeza na memória de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de viajar em um deles. E você, já viajou no primeiro avião Jumbo? Conte sua experiência nos comentários. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre o retorno inesperado do Airbus A380. É só clicar e eu já te vejo lá. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.